Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Pessoal, eu estou aqui com meu companheiro de canal, o André, para falarmos um pouco desse jogo entre Flamengo e Cuiabá pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, né, André? O Flamengo, que ainda tem, por mais que seja muito difícil, chances de ser campeão brasileiro. Para isso, precisa vencer o Cuiabá, vencer a última partida contra o São Paulo e torcer para que o Palmeiras tropece nessas duas rodadas. Então, assim, é muito difícil. Tem que torcer contra também o Atlético Mineiro, enfim, é uma combinação enorme de resultados, mas ainda existe a possibilidade, e enquanto se existe possibilidade matemática, a gente tem que acreditar. E aí, é um jogo super especial. A gente tem também a despedida do lateral esquerdo Felipe Luiz, desse monstro, um dos maiores laterais esquerdos da história do Flamengo, está se despedindo. Tem a despedida do Rodrigo Caio também. Então, André, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Primeiro, logicamente, a respeito do jogo, qual a sua expectativa, se você ainda acredita, se acha que tem condições do Flamengo ser campeão brasileiro nessas últimas duas rodadas, e depois falasse um pouquinho também dessa questão na despedida do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, enfim, vamos por parte. Fala um pouquinho para a gente sobre o jogo de amanhã. O jogo de amanhã para o Flamengo é muito importante. Salve, salve, galera. Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Esse jogo do Flamengo contra o Curitiba é muito importante, porque o Flamengo está disputando ainda a vaga pela Libertadores. O Flamengo tem 63 pontos. Está ali embolado Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. O Flamengo precisa dos 3 pontos. O Atlético Mineiro está jogando agora contra o São Paulo fora de casa, jogo 0-0. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo. Então o Atlético está indo a 64 pontos. O Flamengo precisa da vitória para chegar a 66 e garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. Porque jogar uma pré-Libertadores é muito complicado. É um período onde os clubes estão ali na fase de preparação ainda para a temporada, ainda tem aquela falta de ritmo dos jogadores, os clubes ainda estão contratando para a temporada, então seria interessante o Flamengo já estar na fase de grupos, já ficar esperando ali essa decisão dessa pré-Libertadores e já estar classificado já de maneira direta. Em relação às homenagens muito merecidas aí por Felipe Luiz e por Rodrigo Caio, está marcado na história do Flamengo, dos maiores jogadores, tanto na lateral esquerda do Felipe Luiz quanto na zaga, o Rodrigo Caio, uma homenagem merecida, um momento que não é um momento tão interessante, porque o Flamengo tem uma partida muito decisiva, a gente vai ter um clima de festa no Maracanã, o estádio lotado, todo mundo homenageando ali os dois jogadores, mas o Flamengo precisa focar totalmente na partida, e isso o Tite tem que passar para os jogadores. O time titular deve ser aquele que a gente já sabe, o Rossi no gol, na lateral direita vai jogar o Mateuzinho, na dupla de zaga Fabrício Bruno, Léo Parece que Pereira. vai ser o Varela, hein, André? Vai testar o Varela. Parece que vai testar o Varela na lateral. Pode ser até que, desculpa até te cortar, mas pode ser até o Tite testando para ver se de repente uma continuidade ou não do Varela no Flamengo, né? Exatamente. O Tite está avaliando todo mundo. Mas aí tem essa dúvida na lateral esquerda, na lateral direita, desculpa, entre Mateuzinho e Varela. A dupla de zaga vai ser o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, de repente, Felipe Luiz ali entrando no jogo para ser homenageado. Felipe Luiz deve começar a titular. Tem essa dúvida. Felipe Eu Luiz viria de Ayrton Lucas, visando a partida. É uma partida decisiva. O Flamengo tem que prestar as homenagens devidas, mas tem que focar no jogo. No meio-campo, o Flamengo tem a volta do Pulgar, que faz muita falta nesse time do Flamengo. É o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. Quando o Pulgar não joga, o Flamengo é uma bagunça. O meio-campo é totalmente desconectado. O adversário tem muito espaço para poder jogar, então o Pulgar está voltando para fazer a dupla de volantes ali com o Gerson. O trio de meias que a gente já conhece, a Arrascaeta, o Cebolinha, que está numa grande fase, e o Bruno Henrique, ou talvez o Luiz Araújo. O Bruno Henrique fica torto pelo aquele lado. O Tite tentou ali ver se consegue encaixar o Bruno Henrique no time. Mas o que a gente espera e o que a gente tem como certeza é que o Bruno Henrique e o Cebolinha disputam a mesma posição. E os dois juntos fica um pouco complicado. E na frente ali o Pedro como centroavante. Então é uma partida muito decisiva. O Flamengo tem que vir com a faca nos dentes, tem que esquecer a péssima partida anterior e focar nessa e focar em ganhar os 3 pontos, independentemente se vai ser campeão ou não. Na minha opinião, está muito complicado. O Fluminense vai vir sem 7 titulares para esse jogo contra o Palmeiras, então
a tendência é o Palmeiras vencer a partida e se tornar o campeão brasileiro devido ali à incompetência, né? Incompetência do Botafogo, a maior incompetência, porque tinha muito ponto na frente do segundo colocado e escorregou totalmente nesse final de temporada, e a incompetência também do Flamengo, que perdeu pontos para times de rebaixamento, perdeu ponto para o América Mineiro em pleno Maracanã, perdeu ponto para esse Cuiabá jogando fora de casa, porque o Cuiabá é um time muito limitado, e outras partidas ridículas que o Flamengo fez aí durante a temporada. Um ano para se esquecer, na verdade, né? Um ano, a gente já falou aqui em vídeos anteriores, para mim, acho que isso aí é até unânime, né? Sem dúvida nenhuma, quando a gente pega a questão de expectativa e realidade, é o pior ano da história do Flamengo. O Flamengo não ganhar nada, disputando tantos títulos e terminar como está terminando a temporada, enfim. A questão agora, realmente, como você falou bem, classificar, garantir a fase de grupo da Libertadores, para que possa ter um ano já mais tranquilo, e aí é focar no planejamento, nos jogos futuros, no início do ano, na barca, quem vai sair, quem vai ficar, para poder ter um 2024 muito diferente desse ano pífio que nós estamos fechando, que é 2023. Exatamente. Focar em terminar o campeonato bem, com a classificação garantida, direta na Libertadores, sim, e focar no de 2024 e fazer tudo ao contrário. Porque esse foi um dos piores anos da história do Flamengo. Se a gente for, como você me falou, expectativa versus realidade, o Flamengo em Libertadores, para mim, foi o segundo pior vexame, ser eliminado pelo Olímpia. Porque as outras. Pode falar, André, o Flamengo foi eliminado na fase de grupos. O Flamengo foi eliminado por times como o Emelec, por times como o próprio Olímpia, que teve no grupo do Flamengo, o São Lourenço. Mas aquele Flamengo era limitado. Aquele Flamengo era muito fraco. E esse Flamengo é diferente. Esse Flamengo é um Flamengo de estrelas. E um Flamengo de estrelas nunca pode ser eliminado por um time que foi eliminado lá na Copa do Paraguai por um time de segunda divisão. O Olímpia veio num péssimo momento. Então, para mim, eu considero essa eliminação do Olímpia a segunda pior em termos de Libertadores, só perdendo para aquela eliminação vergonhosa para o América do México em pleno Maracanã, depois de ter vencido no México 4-2. O Flamengo conseguiu a proeza de perder por 3-0. É isso aí. Bom, no mais é isso. Pedir a vocês aí que deixem o like, que se inscrevam no canal e saudações rubro-negras. Valeu, galera.